Neste vídeo vamos continuar a falar sobre esta questão da submissão de formulários. É um aspecto fundamental para quem quiser ser um bom programador para a web, é perceber como conseguir captar a informação e depois tratá-la. Eu voltei a colocar aqui o meu formulário de uma forma normal, vamos considerar assim, apontando ainda para o tratar.php, que é o tal fecheiro que aqui temos, ou o script, que aqui temos onde vamos buscar os dados, e eu coloquei o text usuário, o text de senha, e aqui também. Portanto, temos aqui uma circunstância em que nós vamos aqui refrescar. Se eu colocar aqui João e colocar ali senha com letra maiúscula, eu clicar em entrar, vamos ter aqui os dois valores. Mas reparem agora o seguinte. Tradicionalmente, um utilizador num formulário vai necessitar de colocar os dois dados, isto é, o utilizador ou o usuário, vamos colocar aqui, e depois a sua password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai clicar em entrar e temos os dois dados. Mas se ele não preencher um dos valores, e reparem, eu voltei para trás, ficou apenas o usuário, a password não está, e se eu clicar em entrar? Quando eu clico em entrar, ele vai submeter, mas reparem que o usuário veio, a password não veio. Ok? Veio apenas um valor. Bom, existem então aqui vários graus ou várias etapas de validação de um formulário. O que são as etapas de validação de um formulário? São mecanismos ou momentos durante os quais nós verificamos se o utilizador preencheu todos os campos de preenchimento obrigatório. Ora, existem vários momentos, como eu já disse, e existem várias técnicas para validar formulários. A técnica mais básica é uma validação do lado do HTML. Depois existe uma validação, ou uma possível validação, utilizando JavaScript. E finalmente existe uma validação do lado do servidor, utilizando, por exemplo, neste caso concreto, a linguagem PHP. Vamos por partes. Por que é que eu coloquei estas validações de ordem sequencial? HTML, depois o JavaScript, depois o PHP. Porque de facto elas têm um grau de perigosidade diferenciado. A primeira é aquela que é mais fácil de, desculpem-me o termo, aldrabar, isto é, conseguir ultrapassar. E eu vou-vos mostrar como. A segunda, que não vamos estar aqui a perder muito tempo com ela a ver, que é com o JavaScript, já é um pouco mais difícil de aldrabar, mas ainda assim é possível aldrabar. E porquê que estas duas primeiras são possíveis de serem ultrapassadas com alguma facilidade para quem tiver um mínimo de conhecimentos? É que o HTML e o JavaScript são interpretados do lado do cliente, portanto do lado do nosso browser. Ora, se por exemplo eu tiver acesso à estrutura da minha página de HTML, como vocês vão ter a oportunidade de ver neste vídeo, que nós temos acesso muito fácil, eu vou poder alterar características dos meus inputs. Da mesma forma, se eu, por exemplo, desabilitar o funcionamento do JavaScript no meu browser, eu posso conseguir ultrapassar a fase da validação dos dados do meu formulário feita em JavaScript. Existem muitas bibliotecas de JavaScript que verificam, ao clicar no botão de submissão, se os dados estão preenchidos, se eles correspondem a uma determinada tipologia, etc. No entanto, se eu bloquear o funcionamento do JavaScript no meu browser, essas validações vão ser pura e simplesmente ignoradas e o meu formulário vai acabar por ser submetido para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É a localização do fecheiro ou do script que vai tratar o meu formulário. E aí sim nós temos o ponto mais seguro para fazer uma validação que não é ultrapassável. Porquê? Porque vai ser feita uma validação do lado do servidor. Então nós podemos criar de facto, por uma questão de experiência de utilização, validações com HTML e JavaScript, mas nunca nos podemos esquecer de fazer uma validação dos dados do lado do servidor. Porquê? Porque o utilizador pode conseguir ultrapassar a primeira fase, que é a validação por HTML, pode conseguir ultrapassar a segunda fase, que é a validação por JavaScript, mas não vai conseguir ultrapassar a terceira fase. Porquê? Porque já vai depender da forma como o servidor web vai tratar os dados. E atenção que naqueles dois primeiros momentos, o HTML e o JavaScript, eles podem nem sequer existir.
Desde que exista validação do lado do servidor, nós já vamos ter alguma segurança no tratamento da informação. O que é que nós não vamos ter numa circunstância dessas? Em condições normais, neste caso, quando estamos a trabalhar com PHP. Não vamos ter um alerta ou uma experiência de utilização suficientemente interessante para o utilizador. Porquê? Porque ele vai estar a preencher o formulário, vai submetê-lo e só depois dele o submeter é que o sistema lhe vai dizer onde é que ele errou e eventualmente vai ter que recarregar outra vez o formulário e vai ter que preencher alguns espaços. Ora, então é muito importante, em primeiro lugar, nós procurarmos dar ao utilizador uma experiência de utilização que lhe dê respostas quase imediatas. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos fazer uma validação por HTML. E atenção que este tipo de validação funciona a partir do momento em que nós começamos a ter HTML5, que é atualmente o que nós temos em todo lado e, portanto, não vamos estar aqui a dizer se esta versão é 4 ou é 5. Não. Vamos trabalhar sempre com HTML5, que é aquilo que nós trabalhamos por defeito aqui. O que nós temos aqui é o seguinte, nos atributos eu posso ir acrescentando aqui nos inputs, temos o type, é obrigatório, o name não é obrigatório, mas neste caso para a submissão é obrigatório, para nós percebermos qual é o nome desta caixinha onde colocamos o nosso nome do usuário, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, vários aspectos. Eu vou colocar um que é o required. Required significa na prática que é requerido, é obrigatório, é mandatório, é obrigatório preencher este campo. Então significa isto que se eu agora refrescar aqui o meu formulário, embora não apareça nenhuma sinalética a indicar que este campo é de preenchimento obrigatório, o que vai acontecer é que quando eu clico aqui no entrar, o sistema vai automaticamente apresentar-me a informação preencha este campo. E reparem que não fui eu que defini aquele texto, foi o próprio sistema. Vamos ver mais à frente como é que nós podemos definir o nosso próprio texto e até as nossas próprias regras, isto é, mínimo de letras, máximo de letras, etc. Então, num formulário de login, não é por demais pedir que vocês coloquem required nos dois. Porquê? Se eu tentar entrar, ele diz-me preenche este campo. Se eu o preencher, mas não preencher este, se eu clicar aqui em entrar, obviamente que eu aqui não refresquei, vamos refrescar aqui, para que o nosso sistema esteja então com o código HTML atualizado. Eu vou clicar em entrar, não preenchi o campo, vou preencher. Se eu clicar em entrar sem preencher o seguinte, eu não consigo. Se eu agora escrever e clicar em entrar, eu consigo avançar. Ok? Bom, esta é uma possível validação do lado do HTML, é colocar um required, isto é obrigatório. Mas o ser obrigatório não me indica, por exemplo, quantos caracteres mínimos e máximos eu posso colocar ali. Então nós temos uma outra ou um outro atributo que podemos utilizar que nos permite aí identificar essas várias circunstâncias. Vamos aqui retirar o required e vamos colocar aqui um min igual a 0, ou melhor, vamos colocar min igual a 3 e max igual a 10. Significaria aqui que o meu username teria que ter no mínimo 3 caracteres e no máximo 10. Vamos ver se isto funciona. Então vou aqui refrescar e agora vou clicar aqui em entrar. E reparem, ele pura e simplesmente ignorou aquilo que eu lhe disse. Ele está-me a dizer, olha, preencha este formulário, porque este aqui é obrigatório. Aquele já não é, mas este é. Então eu vou colocar aqui. E quando eu clico em entrar, ele avança. Então o min e o max ali não funcionam. Aliás, eu aqui tinha colocado isto mal. Vamos colocar corretamente. Eu peço desculpa. Aqui min e max. Vamos verificar agora. Peço desculpa por este erro. Acontece. Vamos aqui novamente refrescar isto para termos a certeza. Vamos aqui clicar em entrar. Reparem. Cá está então. Eu não coloquei ali nada. Vamos colocar aqui qualquer coisa e ele avança. Ok? Então, esta informação que aqui está não vai funcionar. Mas atenção que estes valores têm uma identificação diferente. Max length, okay, que é o aqui max length. Eu tenho sempre alguma dificuldade em perceber se é com o T, não é com o TH. Max length e min length. Vamos colocar aqui max length e vamos testar novamente. Então vamos voltar aqui. Vamos refrescar aqui o contactos. Vamos clicar aqui em entrar. Reparem, ele continua a deixar entrar. Ok. Se eu regressar aqui atrás e for aqui colocar texto, reparem que ele não vai deixar colocar mais do que aquilo que eu defini no max length. No min length não faz nenhum sentido existir aqui. Ok. Então o max length define-me sim
quantos caracteres máximos é que eu posso colocar lá no meu sistema. Então eu aqui não vou conseguir escrever mais do que 10 caracteres. Ok, tudo bem. Eu posso juntar aqui o required. E neste caso eu vou ter aqui a obrigação de preencher o primeiro espaço e no mínimo ter alguns caracteres e no máximo até 10, porque eu não consigo colocar aqui mais. E portanto vamos conseguir agora entrar. Mas eu quero-vos mostrar ainda uma outra forma mais avançada de fazer isto, que é utilizando um atributo chamado pattern. E o atributo pattern pode funcionar da seguinte forma. E atenção que ele utiliza um sistema avançado chamado Regular Expressions, isto é, expressões regulares. E neste pattern nós vamos dizer quais são algumas das condições para que o nosso input seja validado pelo HTML. E uma das formas que eu posso aqui identificar é, por exemplo, esta. Vamos imaginar que nós queríamos o tal mínimo de 3 caracteres e no máximo 10 caracteres. Então eu posso colocar aqui o seguinte, ponto 3,10. E o que eu estou a dizer é o seguinte, eu tenho que ter no mínimo 3, no máximo 10 caracteres. No caso de eu não ter estes valores que aqui estão, eu posso utilizar um atributo adicional chamado title. Eu agora vou aqui por uma questão de leitura, separar tudo isto para vocês verem os diversos atributos, cada um separado uns dos outros, ok? É apenas por uma questão de leitura, porque eles podem estar todos seguidos, têm que estar separados por espaços, obviamente. No title eu vou colocar aqui valor errado, por exemplo, ok? Simplesmente assim. Ora, o que é que vai acontecer então? Ao preencher o meu formulário e eu tentar submeter, se ele não se enquadrar dentro da regra do pattern, ele automaticamente vai apresentar o texto que estiver aqui. Então reparem, se eu agora refrescar tudo isto, eu vou aqui clicar em submeter e ele diz preenche este campo. Vou clicar aqui em entrar e ele avançou. Nós vamos ter que colocar aqui um required. Ok? E este required é que vai ativar aqui o pattern. Então vamos aqui olhar novamente, vamos aqui refrescar tudo isto. Se eu clicar em entrar, ele diz preencha este campo. Se eu colocar apenas uma letra e clicar em entrar, e reparem o que é que ele me vai dizer agora. Já não diz preencha este campo, mas diz-me faça corresponder o formato pedido. E este texto é atribuído automaticamente pelo HTML, mas este não. Valor errado foi o valor que nós definimos. Então nós podemos colocar aqui qualquer coisa do género. Entre 3 e 10 caracteres. Então reparem agora o seguinte, quando eu refresco aqui novamente o meu formulário, eu vou colocar ali um A, quando eu clico em entrar, ele vai me dizer faça corresponder o formato pedido entre 3 e 10 caracteres. Então o pattern, que é bastante mais complexo do que simplesmente isto que aqui está, nós podemos colocar aqui expressões regulares muito complexas que nos permitem dizer que o texto tem que ter uma maiúscula, uma minúscula, não sei quantos algarismos, etc. Nós podemos fazer isso com expressões regulares mais complexas. Ele aqui vai nos dizer que nós temos que obrigatoriamente seguir esta regra que aqui está. Vocês poderão perguntar, então, mas se eu quiser definir, por exemplo, no mínimo 3 e só no mínimo 3, o máximo pode ser o que eu quiser. Bom, eu aí posso simplesmente apagar aqui o 10 e colocar aqui no mínimo 3 caracteres. No mínimo 3 caracteres. E se eu deixar ficar assim desta forma, o sistema vai aceitar o número de caracteres que eu quiser, mas no mínimo vai ter que ter 3. Então reparem, eu vou aqui refrescar. Se eu colocar só 2, ele vai me dizer, faça corresponder ao formato pedido, no mínimo 3 caracteres. Se eu colocar 3, ele já vai ignorar a validação que ali está e já vai passar para o campo seguinte. Se eu colocar mais do que 10, não tem problema nenhum. Ele só vai estar à espera do seguinte. Okay? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vírgula 5, no máximo, 5 caracteres. Então vamos aqui refrescar tudo isto. E se eu clicar aqui em entrar, ele diz preenche este formulário, porque para já ele tem que ter valor. Se eu colocar aqui 4 letras, ele vai ignorar aquela validação e passa para a seguinte, porque ela cumpre com os requisitos obrigatórios. Mas se eu colocar aqui mais,
eu vou clicar aqui em entrar, ups, e ele agora vai-me aqui dizer, não, você pode colocar aqui mais do que isso. Portanto, muita atenção, porque existem de facto imensas combinações, ok? Eu não sei se eventualmente esta aqui nos poderá ajudar neste campo, isto é, eu vou colocar aqui mais do que era possível e reparem, cá está, no máximo 5 caracteres, portanto aqui houve um lapso meu, eu deixei ficar ali a vírgula e bastaria colocar aqui isto, ok? E existem, como eu tive a ocasião de referir, expressões muito mais complexas, aliás, as Regular Expressions é uma área muito complexa que nós podemos explorar muito mais para a frente nesta playlist e que nos permite aceder a um conjunto de validações muito mais aprofundadas, mas não podemos nunca perder de vista no fecho deste vídeo que apenas estivemos a falar sobre validações do lado do HTML. E só para terminar, e depois no próximo vídeo vamos dar continuidade a isto, reparem no seguinte. Eu vou aqui agora remover aqui o pattern e vou simplesmente colocar aqui o required, isto é obrigatório preencher aquele espaço. Reparem como eu facilmente consigo ultrapassar esta dificuldade. Reparem, eu estou aqui a clicar, é obrigatório preencher aquele espaço, se eu preencher, ele vai me dizer que é obrigatório preencher este, e se eu preencher é que vou conseguir submeter o formulário. Reparem nisto, eu vou aqui refrescar, vou pressionar o F12, vou aqui às minhas ferramentas do programador e vou à área dos elementos. E se eu agora refrescar tudo isto, eu vou conseguir encontrar aqui os meus campos dos formulários. Reparem, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou fazer aqui um inspecionar. Ele vai-me colocar aqui logo o espaço onde está. E se eu agora fizer um duplo clique sobre o required, eu posso simplesmente apagá-lo. E agora pressionar return, faço um duplo clique aqui, vou apagar e pressiono return, e se eu agora quiser clicar em entrar, ele vai submeter o formulário. Portanto, reparem como não é nada seguro. É apenas uma forma de vocês poderem apresentar ao vosso utilizador uma informação imediata de que ele necessita de preencher aqueles campos.